Olá, meu nome é Alex Vanúbio Mendes, sou responsável pela disciplina de Projetos de Aprendizagem, PEAS, baseado no uso de novas tecnologias, informação e comunicação. Sou graduado em Letras, Filosofia e Pedagogia e especialista em Educação. Professor da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e professor de nível superior para a formação de docentes no norte de Minas Gerais, a nível de graduação e especialização. Sejam bem-vindos a essa nossa nova aventura. Começamos aqui o nosso curso de Projetos de Aprendizagem e as Tecnologias da Informação e da Comunicação. Com vocês, alunos mais que especiais do curso de pós-graduação em Informática na Educação do IFNMG, via Universidade Aberta do Brasil. O componente de projetos de aprendizagem visa ser um articulador transdisciplinar entre as suas experiências, os conhecimentos que você tem construído nos diversos componentes que já viu e os conhecimentos próprios dos componentes que ainda virão. Isso porque trabalharemos com os princípios de educação pela pesquisa, autonomia, interação, cooperação e colaboração. Nessa disciplina, iremos estudar as novas tecnologias da comunicação, informação e suas aplicações na educação, buscando identificar a relação de comunicação e educação na sociedade contemporânea, assim como as relações entre a mídia, cultura e subjetividade, a influência da TV e das redes sociais nos processos escolares e a utilização da mídia como instrumento didático-pedagógico. Iremos discutir sobre a qualidade do ensino, sobre novos desafios, sobre novas abordagens da comunicação mediada pelas tecnologias da informática. O material impresso que você tem em mãos objetiva acompanhá-lo nos estudos desta temática. Ele traz um pequeno histórico dos projetos de aprendizagem, algumas teorias pedagógicas que embasam os projetos, as principais características das PEAs e suas relações com as novas tecnologias. Nesse material, também são deixadas referências de leitura para maior profundidade do seu conhecimento sobre o assunto. Leia o artigo como preferir, linearmente ou a partir de tópicos do seu interesse. Procure conhecê-los bem. Ele será um acompanhante durante a disciplina e desejamos que seja também ao longo das possíveis articulações que você fará em sua realidade profissional. Desejo ótimo estudo a todos e que tenhamos êxito em nossa jornada. Então, vamos começar? Caros alunos, cada docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar as várias tecnologias aos seus procedimentos metodológicos, desde que amplie e aprenda a dominar as formas de comunicação pessoal a esses recursos. Para isso, podem desenvolver projetos inovadores que facilitarão as mudanças organizacionais pessoais, além de estimular a criatividade dentro da comunidade escolar. A interação das tecnologias na educação, de forma inovadora, acontecerá quando as escolas possuírem todo o aparato tecnológico de informática, salas de aulas conectadas e tornar viável o acesso a esses, principalmente a internet. Com a entrada das tecnologias de informação e comunicação, o que chamamos de TICs, na escola, algumas pessoas passaram a acreditar que esses recursos trariam soluções para mudar a educação. E isso ocorreu de forma muito rápida. Conforme Moran disserta, ocorreu um salto do livro para a televisão. E o vídeo
e desses para o computador e a internet, sem aprender e explorar todas as possibilidades de cada meio. Desta maneira, a internalização dos processos fica comprometida. Não é possível apenas favorecer o marketing da educação tecnológica. A escola, em sua essência, é uma instituição social que, pelas próprias necessidades da sociedade, vai se transformando e modificando para atender às novas demandas, sejam essas políticas, econômicas, culturais ou sociais. Todos esses fatores a condicionam de forma direta ou indireta, mas não se pode esquecer que, mesmo com esses condicionadores, os políticos, o econômico, o cultural e o social, dentre todas as inúmeras funções da escola, a principal é a transmissão de todo o conhecimento que foi sendo construído ao longo dos anos pela humanidade, seja ele científico, cultural ou tecnológico. Não basta só disponibilizar equipamento nas escolas, é necessário preparar todos os envolvidos no processo para não receberem só os recursos, mas se apropriarem de todos os benefícios que esses têm para lhe oferecer. Acompanhe no slide a seguir, onde veremos os primeiros conceitos que auxiliará essa primeira parte de nossos estudos. Caros cursistas, a história da tecnologia educacional contém muitos exemplos de inovação conservadora, de ênfase no meio e não no conteúdo. Devido ao efeito dramático sedutor da mídia, em certos casos, a atenção era concentrada na aparência da aula, tomando como algo dado o conteúdo vinculado, seja na sala de aula por transparência ou filmes, ou pela difusão ampla de conteúdos através da TV, do rádio ou mesmo de livros, textos cheios de figuras, cores, desenhos e fotos. Atualmente, a inovação conservadora mais interessante é o uso de programas de projeção de tela de computadores, notadamente o PowerPoint, com o qual o espetáculo visual e auditivo, claro, pode tornar-se um elemento de divagação, enquanto o professor solitário, na frente da sala, recita sua lição com a ajuda de efeitos especiais, mostrando objetos que se movimentam, fórmulas, generalizações, imagens que pode ter pouco sentido para a maioria de um grupo de aprendizes. Sendo isso, alunos, a inatividade física e mental do aprendiz é reforçada pelo ambiente da sala, geralmente a meia luz e com ar condicionado. Mas tal tipo de artefato pode também ter efeitos contrários, gerando situações onde o aluno não precisa nem mais copiar, a coisa já vem pronta e acabada, para se levar para casa e memorizar para a prova. Tal tipo de mídia pode também reforçar no aluno uma falsa sensação de ter aprendido a lição, pois tudo que o mestre escreveu está ali, gravado, do jeito dele, com os mesmos espaços, tamanhos, etc. Outro exemplo comum é a digitação de trabalhos escolares convencionais, dentro ou fora da sala de aula, e sem a orientação do professor. Nesse caso, a tecnologia pode até facilitar ou dissimular a cópia plagiadora de pedaços de enciclopédias, de páginas de internet, de livros de textos e de materiais gráficos escaneados. Tais produções de alunos podem impressionar professores sem experiências de computadores, pelo aspecto gráfico, esmerado dos trabalhos e pela extensão de texto. Em alguns casos, feitos por outras pessoas, algo mais difícil de ocorrer quando o professor conhece a caligrafia do aprendiz. A presença da tecnologia na escola
mesmo com bons softwares, não estimula os professores a repensarem seus modos de ensinarem, nem os alunos a adotarem novos modos de aprender. Como ocorre em outras áreas da atividade humana, professores e alunos precisam aprender a tirar vantagem de tais artefatos. Estamos diante de um novo século, com uma nova sociedade, a sociedade da informação, com um novo formato de receber e transmitir informação, e de uma busca interminável de conhecimento. As pessoas hoje em dia têm acesso ao mundo e às suas tradições culturais, com muita mais eficácia e rapidez que ontem. Com a explosão da computação e, consequentemente, da internet, passou-se a considerar que disponibilizar informação em uma página da internet seria um processo educativo contínuo e a formação da língua escrita dessa pessoa estaria sendo realmente transmitida de forma correta? Será mesmo? E quais seriam realmente as vantagens e as desvantagens dessa interferência digital em nossos dias? As recordações da educação nos dizem que educar não é adestrar, nem governar informações para um indivíduo, e sim servir como mediador desse processo. Caros alunos, acompanhe nas telas a seguir algumas informações importantes e conceituais pertinentes à nossa disciplina. No contexto digital, os alunos passam a ser descobridores, transformadores e produtores do conhecimento. Os alunos criam páginas da internet, blogs, vídeos, animações e outros. Conhecemos o hipertexto. A história da tecnologia é quase tão antiga quanto a história da humanidade. A história da tecnologia é a história das ferramentas e das técnicas úteis para fazer coisas práticas. A história do mundo ou a história da humanidade são os registros dos feitos do Homo sapiens. Um registro é uma forma de fazer persistir determinada informação durante um período de tempo. A cibereducação, os impactos das novas tecnologias na sociedade e na educação. A revolução telemática abre ao ensino vias ainda pouco exploradas pedagogicamente. As novas tecnologias infocomunicacionais interativas multiplicaram geometricamente as possibilidades de busca, apreensão, armazenamento, análise e difusão da informação. A sociedade tem à sua disposição um grande aparato tecnológico para a construção do conhecimento. Cursistas, trabalhar com as novas tecnologias, novas ou não, de forma interativa nas salas de aula, requer a responsabilidade de aperfeiçoar as compreensões de alunos sobre o mundo natural e cultural em que vivem. Faz-se indispensável o desenvolvimento contínuo dos intercâmbios cumulativos desses alunos com dados e informações sobre o mundo e a história de sua natureza, de sua cultura, posicionando-se e expressando-se de modo significativo, com os elementos observados, elaborados, que serão melhor avaliados. Ao se trabalhar adequadamente com as novas tecnologias, a aprendizagem pode se dar com o envolvimento integral do indivíduo, isto é, do emocional, do racional, do seu imaginário, do intuitivo, do sensorial, em interação a partir de desafios da exploração de possibilidades de assumir tais responsabilidades, de criar e do refletir junto. Esta é a parte visível da introdução das novas tecnologias da educação. A estrutura das salas de aula deverá mudar, como já mudaram em algumas instituições de ensino no Brasil, e estão mudando em muitas regiões do mundo. A implantação ou mudança se inicia e continua com a criação
de certa infraestrutura tecnológica e de um programa de utilização em que os professores sejam treinados operacionalmente, capacitados metodologicamente e filosoficamente para a utilização dessas novas tecnologias na prática pedagógica. O papel dos professores tem que mudar também. E os cursos superiores precisam preparar esses novos docentes para não perderem o controle das tecnologias digitais que são requeridas ou se dispõem a usar em suas salas de aula. Os professores precisam aprender a manusear as novas tecnologias e ajudar os alunos e eles também a aprenderem como manipulá-las e não só permitirem esses manipulados por elas, serem manipulados por elas, mas para tanto precisam usá-las para educar, saber de sua existência, aproximar-se das mesmas, familiarizar-se com elas, apoderar-se de suas potencialidades e dominar a sua eficiência e seu uso, criando novos saberes e novos usos, para poderem estar no domínio das mesmas e poderem orientar seus alunos a lerem e escreverem com elas. Os professores não devem substituir as velhas tecnologias pelas novas. Eles devem, antes de tudo, se adequar das novas para aquilo que elas são únicas e resgatar o uso das velhas em organização com as novas. Isto é, usar cada uma naquilo que ela tem de peculiar e, portanto, melhor do que a outra. O uso e a influência das novas tecnologias devem servir ao docente não só em relação à sua atividade de ensino, mas também na sua atividade de pesquisa continuada. E a pesquisa com as novas tecnologias tem características diferentes, que estão diretamente ligadas à procura da constante informação. Os docentes devem construir e trabalhar em conjunto com seus alunos, não só para ajudá-los a aumentar a capacidade, os métodos, a tática para coletar e selecionar elementos, mas especialmente para ajudá-los a desenvolverem conceitos, considerações que serão o alicerce para a edificação de seus novos conhecimentos. Como descreve Gadot, o professor deixará de ser um selecionador para ser um organizador do conhecimento e da aprendizagem. Um mediador do conhecimento, um aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um cooperador e, sobretudo, um organizador de aprendizagem. Caros alunos, não podemos deixar de destacar a importância de se repensar os métodos docentes a partir de uma maior valorização da metodologia de interação e colaboração mútua que devem estar presentes. Proporcionalmente na educação à distância, quanto na educação presencial. Escolhas metodológicas tão discutidas hoje em dia e que vem sendo exercitada por profissionais das áreas mais variadas da educação. É muito inquietante como os professores estão se afastando dessas práticas, apresentando com isso muita oposição e resistência. Na realidade, a educação precisa repensar seus métodos curriculares e preparar seus docentes, tanto para se apropriarem das novas tecnologias de informação e comunicação, quanto para a prática da educação à distância que se viabiliza. Os cursos de educação à distância são exemplos dessa iniciativa. Caros alunos, hoje as tecnologias contribuem para o melhor processo de ensino e aprendizagem,
proporcionando novas formas de ensinar e aprender. O professor deve ser alguém criativo, competente e comprometido com o advento das novas tecnologias, interagindo em meio à sociedade do conhecimento, repensando a educação e buscando os fundamentos para o uso dessas novas tecnologias, que causam grande impacto na educação e determinam uma nova cultura e novos valores na sociedade. A partir de mudanças na forma de ensinar e com a inserção de tecnologias nesse processo de ensino, mudam-se também as formas de aprendizagem. Os alunos, eles sentem-se mais motivados, pois estas diferem de antigamente, quando não existia diálogo entre o professor e o aluno. Hoje há uma troca de informações em sala de aula, na qual o professor não é mais o detentor de todo o conhecimento, de modo que o aluno passa a ser o principal responsável pela construção do seu próprio conhecimento, tendo um papel mais ativo na busca de soluções de suas necessidades. O processo de aprendizagem pelo qual o sujeito passa quando está diante de um objeto de conhecimento pode ser observado sob várias concepções. Todavia, quando se entende que a aprendizagem é um processo ativo que conduz às transformações do homem e o olhar se desvia para a orientação em que o processo se estabelece pelas relações, sobretudo pelas relações sociais. Observe no slide o uso das tecnologias móveis em sala de aula. A Unesco lançou um guia com 13 bons motivos para se usar as tecnologias móveis na escola e 10 recomendações para o governo. O acesso não é mais o principal desafio. Então, o que a gente pode chamar de bons motivos? É bom motivo porque amplia o alcance e a equidade da educação, porque melhora a educação em áreas de conflito e que sofrem desastres naturais, porque assiste os alunos com deficiência, porque otimiza o tempo na sala de aula. Porém, é recomendável criar ou atualizar políticas ligadas ao aprendizado móvel. Também conscientizar sobre a sua importância, expandir e melhorar as opções de conexão e ter acesso igualitário. Tanto quanto ela permite que se aprenda em qualquer hora e qualquer lugar, que se constrói novas comunidades de aprendizado e que dê suporte à aprendizagem in loco. Aproxima o aprendizado formal do informal, prevê a avaliação e o feedback imediato. Ela facilita o aprendizado personalizado, tão quanto melhora a aprendizagem contínua, melhora a comunicação e maximiza a relação do custo-benefício da educação. Contudo, para se garantir, é preciso criar e otimizar conteúdos educacionais, treinar professores, capacitá-los usando as tecnologias móveis e promover o uso seguro, responsável e saudável das tecnologias. Usá-las para melhorar a comunicação e a gestão na educação. O processo de aprendizagem pelo qual o sujeito passa quando está diante de um objeto de conhecimento pode ser observado sob várias concepções. Todavia, quando se entende que a aprendizagem é um processo ativo, que conduz a transformações no homem, o olhar se desvia para uma orientação em que o processo se estabelece pelas relações, sobretudo pelas relações sociais. Essa ideia nos remete a Vygotsky, para quem a questão da relação entre os processos de desenvolvimento e da aprendizagem é central, mas é o aprendizado que possibilita o despertar de processos internos de desenvolvimento. Ou seja, o aprendizado precede o desenvolvimento. Quanto mais se oferece à criança, mais chance ela tem para se desenvolver. Com base nos estudos de Vygotsky, apresentamos alguns conceitos
que são fundamentais para que se compreenda a formulação da concepção socio-interacionalista e a influência para a educação. A teoria da dupla formação das funções psicológicas superiores, a internalização, a mediação e a zona de desenvolvimento proximal. As funções psicológicas superiores, que compreendem a consciência e a intenção, bem como o planejamento, dizem respeito ao estabelecimento das relações sociais que aparecem. Primeiramente, sobre a forma de processos intermentais ou interpessoais, que significa que o conhecimento se dá entre as pessoas no contexto externo, para depois passar para processos intramentais ou individuais. O processo é, neste caso, interno. Portanto, é do social para o indivíduo que o homem se constitui, de fora para dentro, o que significa dizer que o homem tem características próprias, mas necessita de experiências do outro para viver melhor. Já para o entendimento do processo de internalização, compreende-se que a aprendizagem se dá mediante a reconstrução interna de uma operação externa, ou seja, quando o sujeito consegue reconstruir um conhecimento existente, resultado dos processos interpsicológico e intrapsicológico. A educação desprovida de novas tecnologias, resumida ao uso das tecnologias antigas e no simples discurso do professor, admite que o espaço da aula transfigure-se num ambiente de monotonia, sem estímulo algum aos principais elementos da mobilidade do processo. Cabe ao professor buscar o conhecimento sobre o uso adequado das novas tecnologias, uma vez que todo e qualquer instrumento utilizado para medir a interação professor-aluno é considerado ferramenta tecnológica. Cursistas, os educadores devem ter um papel dentro da sociedade que vai muito além do fazer de conta. É papel do educador possibilitar a inserção da comunidade estudantil de serviços que ajudem no seu desenvolvimento, além de pesquisas, a fim de contribuir, de alguma forma, para o crescimento intelectual dos alunos. É necessário ainda que haja uma interação entre educador e sociedade, para que juntos detectem os problemas e as deficiências existentes, em especial nas escolas públicas, no que diz respeito ao alcance das novas tecnologias, e busquem soluções eficientes que levem ao desenvolvimento adequado do processo de ensino-aprendizagem. Todos esses processos cognitivos têm como base a mediação, enquanto o sujeito do conhecimento, o homem, não tem acesso direto aos objetos, mas acesso mediado, através de recortes do real, operados pelo sistema simbólico de que dispõe, portanto, enfatiza a construção do conhecimento com a interação mediada por várias relações. Por último, destaca o conceito da zona de desenvolvimento proximal, como um dos níveis de desenvolvimento pelo qual a criança passa no processo de aquisição do conhecimento e que serve para indicar o nível de desenvolvimento em que se deve intervir para que a criança avance e aprenda o conhecimento em potencial. Segundo Vygotsky, a capacidade de uma criança realizar a tarefa sozinha representa o nível de desenvolvimento real, que representa resultado de processos maduros. Neste nível, a criança já tem consolidado o conhecimento. Já o nível de desenvolvimento potencial significa o conhecimento que está por vir, aquela que pode ser internalizado e que foi detectado na zona de desenvolvimento proximal. Representa o conhecimento que pode ser alcançado com a ajuda do outro, de um colega, de pais, de professores ou mesmo por qualquer objeto sociocultural. Por isso, as potencialidades do indivíduo
devem ser levadas em conta durante o processo de ensino-aprendizagem, como forma de ativar os seus esquemas cognitivos ou comportamentais nas variadas situações de aprendizagem. Então, caros alunos, em termos gerais, Vygotsky trouxe para a educação reflexões que permitem pensar a prática pedagógica sob ótica da aprendizagem. Para ele, a concepção de ensino e aprendizagem inclui, por um lado, a ideia de que quem ensina e quem aprende não se refere necessariamente a situações em que haja um educador fisicamente presente e que a presença do outro social pode se manifestar por meio de objetos, do próprio ambiente, dos significados que o rodeia, do mundo cultural do indivíduo. Cursistas, os educadores devem ter um papel dentro da sociedade que vai muito além do fazer de conta. É papel do educador possibilitar a inserção na comunidade estudantil de serviços que ajudem no seu desenvolvimento, além de pesquisas a fim de contribuir de alguma forma para o crescimento intelectual dos alunos. É necessário ainda que haja uma interação entre o educador e sociedade, para que juntos detectem os problemas e as deficiências existentes, em especial nas escolas públicas, no que diz respeito ao alcance das novas tecnologias e busquem soluções eficientes que levem ao desenvolvimento adequado do processo ensino-aprendizagem. Acompanhe nos slides agora o ensino por projetos e o aprendizagem por projetos. A autoria. Quem escolhe o tema? Professores, coordenação pedagógica dos alunos. Na aprendizagem por projeto, os alunos e professores individualmente escolhem esse tema, ao mesmo tempo em cooperação. Sobre o contexto, no ensino por projetos, arbitrado por critérios externos e formais, em contrapartida, a realidade da vida do aluno. A quem satisfaz? Arbítrio da sequência de conteúdos. No outro, curiosidade, desejo e vontade do aprendiz. Sobre as decisões. No ensino por projetos, são hierárquicas. No aprendizagem por projetos, heterárquicas. As definições de regras, direções e atividades são impostas pelo sistema, cumpre determinações sem optar, enquanto que o outro, elaboradas pelo grupo, consenso de alunos e professores. No que se refere ao paradigma, há uma transmissão do conhecimento, enquanto que o outro, a construção do conhecimento. Qual é o papel do professor? No ensino por projeto, ele é agente. Na aprendizagem por projeto, ele é estimulador e orientador. E o papel do aluno? Em um, ele é receptor. E na aprendizagem por projeto, ele é agente. A educação sempre foi e sempre será um processo composto de detalhes, que se utiliza de algum meio de comunicação como instrumento ou suporte visando alcançar a qualidade do processo ensino-aprendizado e objetivando o melhor desempenho na ação do professor, na interação pessoal e direta com seu público. A adesão das novas tecnologias na educação é extremamente importante, uma vez que facilita o acesso do conhecimento e permite que o aprendiz tenha autonomia para escolher entre as diversas fontes de pesquisa. Os recursos da web oferecem ao aprendiz tecnologia que lhe permite efetivamente usar a língua em experiência diversificada de comunicação. As novas tecnologias levarão o homem a uma evolução mais rápida e ao conhecimento mais preciso. É necessário apenas dominá-las. Com relação aos projetos de aprendizagem, modernamente, a escola objetiva formar cidadãos autônomos e participativos na sociedade. Para conseguir formar esse cidadão, é preciso desenvolver nos alunos a autonomia, a qual deve ser despertada desde a educação infantil. A pedagogia de projetos encontra-se como instrumento de fácil operação
dentro da gama de possibilidades para atingir tal intento. A pedagogia de projetos é uma metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo organizar a construção do conhecimento em torno de metas previamente definidas, de uma forma coletiva entre alunos e professores. O projeto deve ser considerado, como dito nos slides, como um recurso, uma ajuda, uma metodologia de trabalho destinada a dar vida ao conteúdo, tornando a escola mais atraente. Significa acabar com o monopólio do professor tradicional, que define ele mesmo o conteúdo e as tarefas a serem desenvolvidas, valorizando o que os alunos já sabem ou respeitando o que eles desejam aprender naquele momento. É importante perceber a criança como um ser em desenvolvimento, com vontade e decisões próprias, cujo conhecimento, habilidade e atitudes serão adquiridas em função de suas experiências, em contato com o meio e através de uma participação ativa na resolução de problemas e dificuldades. Por isso, ao desenvolver um projeto de trabalho, os educadores devem estar cientes que algumas etapas devem ser seguidas. A primeira delas é a intenção, na qual o professor deve organizar e estabelecer seus objetivos, pensando nas necessidades dos alunos, para posteriormente se instrumentalizar e problematizar o assunto, direcionando a curiosidade dos alunos para a montagem do projeto. Em seguida, a preparação e o planejamento. Nesta segunda etapa, planeja-se o desenvolvimento com as atividades principais, as estratégias, a coleta do material de pesquisa, a definição do tempo de duração do projeto e como será o fechamento do estudo do mesmo. Ainda nessa fase, o professor deve elaborar com os alunos a diagnose do projeto, que consiste em registrar os conhecimentos prévios sobre o tema, o que já sabemos, as dúvidas, questionamentos e curiosidades a respeito do tema, o que queremos saber e onde pesquisar sobre o tema, objetivando encontrar respostas aos questionamentos anteriores. Essas atividades prestam-se a valorizar o esforço infantil, contribuindo para a formação do autoconhecimento positivo. Execução no desenvolvimento é nessa etapa que ocorre a realização das atividades planejadas, sempre com a participação ativa dos alunos, pois eles são sujeito da produção do saber e, afinal, ensinar o conhecimento, para criar possibilidades para a sua construção. E, enfim, a apreciação final, na qual é necessário avaliar os trabalhos que foram programados e desenvolvidos, dando sempre a oportunidade ao aluno de verbalizar seus sentimentos sobre o desenrolar do projeto. Desse modo, ao retomar o processo, a turma organiza, constrói saberes e competências, opina, avalia e tira conclusões coletivamente, o que promove com esse crescimento tanto no âmbito cognitivo quanto no âmbito social, afetivo e emocional. É possível a realização de 2 ou 3 projetos concomitantes, com bastante proveito, uma vez que podem abranger diversas áreas do conhecimento, o que oportuniza o desenvolvimento da autonomia para solucionar problemas com o espírito de iniciativa e de solidariedade. Caros alunos, acompanhe o ensino através dos projetos. O desenvolvimento de projetos educacionais como estratégia pedagógica tem sido a tentativa de tornar a aprendizagem contextualizada no interesse de alunos e relacionada com situações familiares ao aprendiz, como sugere Paulo Freire. Permite a integração de situações educacionais que vão além de paredes da sala de aula, favorecendo a coexistência de diferentes visões do mundo e o confronto entre elas. O ensino através de projeto tem algumas características e algumas vantagens. O projeto de aprendizagem nasce da necessidade real, o professor assume o papel de mediador do conhecimento, a avaliação é feita a partir do compartilhamento e da elaboração própria. As vantagens:
Todos são responsáveis pela aprendizagem. O conhecimento prévio é acionado logo no início da etapa da aprendizagem e a autonomia é o ponto de partida para as novas aprendizagens. A proposta da educação por projetos é uma tentativa de unir dois mundos que coexistem separadamente, a vida e a escola. As atividades orientadas por metodologia de projetos possuem ainda as seguintes características. Constitui um objeto de realização concreta, tem algum impacto no ambiente, modifica a relação professor e aluno e baseia-se em novas abordagens dos saberes. Propicia uma nova concepção de avaliação. Apresenta-se como desafio para os alunos e tem uma dimensão coletiva. A adoção dos princípios da MP significa uma forma de contribuir para a superação de um modelo de educação centrada na abstração, no poder do verbo. É oportuno enfatizar que essa hegemonia da educação verbal pode tornar-se ainda mais poderosa como consequência indireta, sem que se o deseje, das novas formas de valorização do fator informação, a qual se torna cada vez mais atraente e disponível através da tecnologia da informação, reforçando progressivamente a dimensão virtual. Hoje sabemos que a hegemonia do verbo se contrapõe à construção de conhecimentos contextualizados. A proposta de ensino através de projetos representa uma forma importante de considerar todos os elementos imprescindíveis na formação integral do ser humano. Assim, a conjugação harmônica entre os princípios das MPs e a proposição em demandas relativas às TICs torna-se uma necessidade de importância capital. Caros alunos, é preciso que a gestão da escola e os gestores das políticas públicas compreendam as necessidades desse novo profissional e viabilizem as suas ações. Acompanhe no slide a seguir. O professor digital é o profissional que toda escola deseja ter, mas nenhum deseja pagar. O novo perfil do professor demanda uma dedicação muito maior fora da sala de aula do que dentro dela propriamente. O professor digital tem o direito de errar, o compromisso de aprender sempre e a certeza de que nunca saberá o suficiente. Esse novo professor não é uma solução para os problemas da educação, ou mesmo de sua escola, e além disso, traz consigo novas demandas que são muitas vezes compreendidas como problemas e não como soluções. Podemos afirmar que aprendemos e ensinamos ao mesmo tempo. E a nós, particularmente, é uma experiência extremamente válida, pois compreendemos que o processo de ensino e aprendizagem exige envolvimento, discussões, reflexões, saber ouvir, respeitar as vivências e contribuições do aluno e sua família. É preciso sair da nossa zona de conforto, pedir ajuda aos outros, professores, familiares nossos e dos nossos alunos. Pois as dificuldades foram muitas, desde a falta de recurso financeiro e a falta de tempo para realizar atividades pequenas, mas não menos importantes. Caros cursistas, procurar o santo graal pedagógico é perda de tempo? Sim e não. Sim, porque a aprendizagem e o ensino não podem ser pensados como uma utopia inalcançável. O sucesso da aprendizagem é algo que preocupa os governos, a sociedade, os professores, os pais e os alunos. A educação em uma nação tem a ver com o seu próprio desenvolvimento econômico e a vida dos seus habitantes. Não podemos encarar essa tão importante atividade que se faz no cotidiano das escolas, mas que não termina nele, como objetivo sem fim do ponto de vista da procura. De outra maneira, essa procura pode sim não ser perda de tempo. Discutir, articular teorias e prática
refletir e avaliar são sim um exercício assim inacabável. Porém, justamente por isso, um exercício possível de construção, algo que as PAs nos possibilitam. O que vai ser então a busca pelo Graal? Será uma inútil perda de tempo ou se tornará um próprio caminho para a busca de um tesouro bem maior? Grande abraço, estou à disposição de vocês em nossa plataforma de estudo e sucesso em nossa trajetória. Participe das atividades em nossa plataforma e estarei à disposição para dúvidas com relação a esse componente curricular.